graça e paz. No último vídeo que fiz, eu disse que Deus estava colocando no meu coração o desejo de fazer um vídeo que tivesse o título de Não Estrague o Seu Presente. E ali eu contei uma breve história. Eu era criança, ganhei uma boneca muito simples, muito rústica, muito 1900 antigamente, e a boneca era de massa. E eu brinquei, sujei a boneca toda. Aí resolvi dar um banho na boneca. Enchi uma banheira de água e botei a boneca de molho. E fui brincar com outra coisa. Quando eu me dei conta que já fazia muito tempo que a boneca estava lá, corri para tirar a boneca da água. Ela tinha desmanchado-se toda, só a cabeça, que não era de massa. O resto do corpo era todo de massa e derreteu, ficou todo mole. Eu acho que era como se fosse esse papel machê, uma massa feita de papel, feita de farinha de trigo. E eu chorei muito porque minha boneca acabou. Eu estraguei meu presente. Não tive mais a boneca nos dias seguintes. E quando eu falei disso, não estrague o seu presente, não foi para falar de coisas, mas para falar de acontecimentos, para falar de histórias. O nosso presente, ele é composto das nossas memórias do passado que nos ensinaram a viver, a construir aquilo que é correto, e ele nos prepara para o futuro. Aí, se você vive o seu presente só focada no seu passado, porque na sua memória tem dores que você alimenta. Na sua memória tem feridas que você não se permite tratar. Na sua memória tem acontecimentos que foram desnorteadores para você. Você não tem alegria do presente, porque você está olhando para trás. Você está focada no que já aconteceu. E se você não tem um presente onde você possa ter a cabeça limpa, livre dessas coisas do passado, para planejar o tempo que virá, você acaba estragando com o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Presente é uma dádiva de Deus. Presente é um regalo, em espanhol é um gift, em inglês, presente é um presente. Presente é um mimo de Deus. O fato de você estar vivo, ativo, estando aqui nesse tempo na Terra é um presente. É um presente cada manhã que você se levanta, o sol que brilha, o corpo saudável, apetite para comer, projetos. Isso é uma dádiva de Deus. Agora, muitas pessoas não conseguem ver o que elas têm hoje, porque elas estão com um óculos que foca apenas o passado. Um dia eu atendi uma moça e ela tinha tido uma infância muito difícil, muito dura, mãe muito pobre, e ela tinha muitos irmãos, e a mãe teve um casal de gêmeos. Ela tinha 5 aninhos de idade quando ela era mais velha, quando nasce o casal de gêmeos. Então ela tinha um irmãozinho pequenininho e agora tinha mais 2 irmãos, um menino e uma menina, que nascem quando ela tinha 5 anos. E a mãe trabalhava fora e a mãe precisava que ela cuidasse das crianças. Isso é um horror. Eu falo no meu testemunho que é saquear a infância de uma criança. Chama Infância Saqueada, o capítulo do meu livro, que trata da minha perda de não ter prazer, alegria e descontração de criança porque tinha que cuidar de um irmão. E eu ainda digo para as pessoas no vídeo, olha, não coloque teus filhos mais velhos para cuidar dos mais novos. Deixa teu filho ser criança, deixa ele ter o tempo dele de brincadeiras. Mas naquele caso daquela menina era uma extrema necessidade da mãe. A mãe não podia cuidar dela com a atenção que ela merecia com 5 anos e ainda deixava 3 crianças para ela cuidar, para poder trabalhar. Trabalhava em casa mesmo, lavava roupa para fora, passava roupa, mas sempre com muitas tarefas para dar comida para 4 crianças, não é? Ela de 5, outro de 2 aninhos e os gêmeos recém-nascidos. E ela perdeu a infância dela. E aí, no dia que eu atendi essa moça, o que ela estava vivendo de problema era que estava casada e o marido queria um filho. Ela estava casada e o esposo queria ser pai.
E ela fechou o coração, porque ela associou a vida dura que ela teve cuidando de irmãozinhos, associou aquilo ao que ela poderia viver se ela tivesse filhos. Na verdade, a ferida do passado ficou marcada. O tempo todo ela se lembrava daquele passado. O tempo todo que a mamãe não penteou o cabelo, porque eu não tinha tempo de pentear e a minha mãe não me penteava. O tempo todo lembrando que precisava de colo e ela tinha que dar colo para os irmãos. E o tempo todo voltando naquele lugar da dor, ressentindo, repetindo sentimentos. E chegou uma hora, eu disse para aquela moça: querida, você teve muitas perdas. É claro que você teve muitas perdas. Eu concordo plenamente com você. Você perdeu o colo, você perdeu a atenção, você perdeu a liberdade, você perdeu a infância. Você se tornou uma babá de crianças quando você ainda precisava que alguém cuidasse de você. Mas a minha pergunta para você é: você quer continuar perdendo? Você perdeu no passado. Você quer continuar perdendo? Quer perder a vida toda? Ou você prefere deixar o passado no passado e começar a ganhar no presente? Como assim, pastora? Eu falei: olha, você nunca teve um colo de mãe como menininha que você era, mas você pode ter uma menininha e dar colo para ela. Você pode ter o tempo de qualidade para conviver com seu marido, com seus filhos que você pode vir a ter, e você vai perder esse privilégio. Você vai perder por causa de dores do passado. Deixa essa dor lá, entregue isso para o Senhor. Permita que essa ferida seja curada com o bálsamo que vem da cruz. Ele cura as feridas, a Bíblia fala que ele transforma em alegria o nosso pranto. A Bíblia informa que vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Enquanto você está presa nessa angústia do passado, você não tem presente, você perde o presente. E se você perde o presente, não constrói o futuro. Então vamos imaginar que você não queira filhos porque você foi uma criança que sofreu na mão de pais abusivos, ou de pais arbitrários, ou de pais violentos, ou até porque não houve cuidado suficiente. Aí você não constrói uma vida normal, está casada, seu marido quer um filho, você pode dar um filho para ele, é jovem, é saudável, e aí você não quer, você estragou o presente. Mas você não estragou só o presente, você estragou o futuro também. Porque se você não for mãe, você não vai ser avó, se você não for avó, você não vai ser bisavó, e você vai estragar tudo, filha, vai estragar tudo. E naquele momento ela compreendeu, chorou muito, entregou as dores na mão de Deus. Às vezes são coisas tão simples que nos prendem às circunstâncias passadas. A minha filha é um exemplo disso. Minha filha tinha muito sono. O relógio biológico da minha filha fazia com que ela tivesse sono até metade da manhã. E eu nunca consegui matriculá-la no turno da tarde na escola. Sempre no turno da manhã. E aí o que acontecia? Ela ia para a escola caindo de sono. Às vezes acordava, escovava o dentinho, sentava no vaso sanitário e dormia no vaso sanitário. Às vezes saía de casa, já maiorzinha, podendo ir para a escola sozinha. Morava num prédio, na Tijuca, ela saía do apartamento, ia para a escada, sentava na escada e dormia na escada. E com isso, o aproveitamento escolar dela foi muito ruim no ensino fundamental. Foi muito ruim, porque era muito sono, pouco aproveitamento. E quando ela não se viu com bons resultados, ela começou a desanimar com a escola. E chegou num ponto, ela parou de estudar. Ela foi até um ponto e resolveu parar. E eu cheguei à conclusão que não valia a pena forçá-la sem ela estar animada. Eu pensei, vai chegar uma hora, ela vai entender o quanto é importante estudar. Eu sou um exemplo disso para ela e ela vai ficar animada. Só que o tempo passou. Ela casou, ela teve filhos e ela não tinha terminado o ensino médio. E, consequentemente, não podia fazer uma faculdade.
E havia uma frustração no coração dela. Volta e meia sentávamos para conversar sobre isso e ela dizia para mim: você devia ter me obrigado. Você me deixou muito à vontade para decidir. Você devia ter me obrigado, ter me chacoalhado, me colocado lá, me feito estudar. E eu não fiz nada porque você não me fez o que deveria fazer. E aí eu escuto isso um ano, quando ela era moça. Depois eu escuto outro ano, quando ela já era uma mãe. Depois eu escuto outro ano, quando ela já era uma senhora. Aí um dia eu olhei bem para ela. Eu falei: você está há 10 anos ou mais reclamando por que eu não te empurrei para estudar. Uma pergunta eu tenho para fazer para você. O que você está fazendo nesses 10 anos além de reclamar? Por que você não foi matricular-se num curso desses de ensino médio que faz todas as provas e faz supletivo e faz num ano só? E por que depois disso você não tenta um vestibular e não vai para uma faculdade? Em 10 anos, moça, você já estaria formada se ao invés de reclamar do que não aconteceu no passado, você estivesse construindo um presente para ter um futuro. E aí, aquilo foi um pabufe, foi um impacto. Pois ela matriculou-se num curso de ensino médio que era de curto prazo, terminou o ensino médio, fez um vestibular, passou, fez uma faculdade veterinária, a paixão dela era veterinária. Sempre amou animais, sempre cuidou de crianças. Resumo da história: hoje minha filha é uma excelente veterinária. Minha filha é especialista em câncer de animais, minha filha é especialista em cirurgias delicadas e ela é um primor na sua profissão. Então vamos lá, você está reclamando porque não estudou? Você está reclamando porque não teve recurso no passado para estudar? Há quantos anos você está reclamando? Nesses anos todos, se você tivesse voltado para a escola, você já estaria formada. O passado não pode aprisionar ninguém. O passado tem que ficar no lugar dele, para que tenha um presente e possa ter um futuro. Se Raabe ficasse presa no passado, ela estaria até hoje como prostituta na muralha de Jericó. Mas ela sai da muralha de Jericó, constrói um futuro, entra na genealogia de Jesus. Se Jó tivesse ficado no passado, Jó estaria até hoje chorando as suas dores e as suas feridas. Mas ele teve restituição de tudo que o diabo tirou, Deus deu em dobro. E assim são as pessoas que você conhece, não são só os personagens bíblicos. Se eu tivesse ficado no lixo de Aquidauana, ou se eu tivesse ficado na farmácia do abuso sexual, se eu tivesse ficado, como ficado? Presa emocionalmente, presa. Prisão de espírito, prisão de alma, espírito aprisionado. Se eu tivesse ficado presa no abuso sexual, eu estaria até hoje dentro daquela farmácia. Não fisicamente, mas emocionalmente eu estaria ali. Mas eu decidi colocar nas mãos de Deus tudo que de ruim aconteceu. Ele é um justo juiz, ele muda a sorte das pessoas, ele faz tudo novo e ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E há tempo para tudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O dia que eu entreguei meu caminho ao Senhor, eu disse: pois é, meu Pai, eu vou colocar nas tuas mãos a minha vida. E as tuas mãos são tão poderosas porque elas sustentam até o universo. E colocar a vida nas mãos de Deus significa colocar tudo que você já viveu, colocar tudo que você já experimentou, toda dor, toda ferida, todo abandono, todo abuso, toda frustração, toda decepção e toda culpa. Toda culpa, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa é maior do que o seu erro. O erro de uma pessoa é circunstancial. É um momento da vida dela. O erro de uma pessoa é uma parte da vida dela.
Se você entrega esse erro nas mãos de Deus também, arrependimento, confissão, tem o perdão, e o perdão é maior do que o teu pecado, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. E esse perdão vem para te lavar. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar. Você vai ser limpo, 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 limpo. E toda a sujeira que você já fez, toda a porcaria que já viveu, é cancelado no mundo espiritual. Então tem gente que não caminha para o futuro e está preso num passado de culpa. Vou repetir, uma pessoa é maior do que o seu erro. Uma pessoa é um ser formado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem projetos para a sua vida. Hoje pela manhã mesmo, meditando na história de Davi. Você vai ver, Davi adulterou, Davi cometeu um homicídio porque mandou Urias para frente de batalha para morrer. Apesar do pecado de Davi, o arrependimento veio e apesar do pecado dele, as promessas de Deus para a vida dele se cumpriram. Davi se tornou rei de Israel, a descendência de Davi herdou o seu trono. A promessa de Deus se cumpriu, Ele não muda, Ele é fiel e justo. Se o seu erro for perdoado e se o arrependimento vier e a confissão acontecer, vai ser perdoado. Você tem que esquecer dele. Larga mão de autoacusação. Deixa o passado no lugar do passado. Deixa tudo que passou no tempo que passou. Viva o presente. Não estrague o seu presente. Não estrague o seu presente. Ele está embalado com a graça de Deus. Ele está enfeitado com o amor de Deus. E quando você coloca ele nas mãos de Deus, você certamente terá um futuro maravilhoso. Não estrague o seu presente.